Então vamos agora passar para o tópico 5, esquadrias e elementos metálicos, iniciando pelo subtópico portas. Tá? Se nós formos olhar aqui na nossa colinha, nós podemos ter porta de esquadria de alumínio. Aí nesse caso você vai precisar da moldura, né, da esquadria de alumínio. Então esse aqui a gente não tem porta de alumínio. Porta de vidro temperado a gente pode ter, nesse caso tem, né, o famoso blindex. Posso ter porta de madeira, né? Aí sempre lembrar de olhar se a composição já contempla a pintura, se já vem o batente, se já vem o alisar para a porta de madeira, se já vem as ferragens. E eventualmente pode ser necessário mola aérea ou de piso, né, para poder a porta fechar automático. Eventualmente pode ser necessário grade de ferro, né, de proteção, para evitar de invasão, esse tipo de coisa. E eventualmente pode ser necessário barra antipânico, né, para combate a incêndio. Então, aqui no nosso caso, nós vamos precisar de porta de vidro temperado e porta de madeira, né? Então, vamos começar olhando aqui no nosso projeto. Já separei aqui no espaço da porta. Nós temos porta de blindex de 70, porta de blindex de 80, porta de madeira de 80, blindex 90, madeira 90 e blindex de 1,5, né? São duas folhas esse aqui, a porta de duas folhas. Então, vamos começar colocando as de blindex. Então, vamos lá no nosso orçamento, vamos no nosso catálogo de composição e vamos pesar a porta de vidro. Então, porta de vidro temperado. Então, tem algumas aqui. Vamos olhar aqui qual é a primeira. Porta de vidro de 70 de largura, uma folha. Então, 70. Aqui é duas folhas, duas folhas. Vou pesquisar novamente aqui. Pesquisar tudo. Então, pesquisando tudo aqui, nós temos porta de vidro temperado, de abrir, uma folha de 60, uma folha de 70. Então, essa aqui. Então, 174. Então, 174. Real. Que mais? Nós temos aqui de 70 blindex, de 80 de blindex. Então, de 80, 175. 175. Real. Temos ainda de blindex de 90. Então, pós de 90, vamos ver. Provavelmente é o próximo código. Isso. 176. 176. Real. Temos ainda de blindex. Essa de 1,5. Duas folhas, né? Também de abrir, pivotante. Não é de correr, não, tá? Então, aqui é só de abrir, uma folha, uma folha, uma folha, uma folha. Vamos pesquisar tudo aqui novamente, que eu vi ela. Então, aqui, ó. De abrir duas folhas, ó. Aqui começa. Duas folhas de 1,40, duas folhas de 1,60. Então, 1,40, 1,60. Então, não vai ter essa medida de 1,50, né? Mas podemos adotar aqui uma que seja próxima, né? Então, essas duas são próximas, né? Mas vamos adotar essa aqui de 1,60. 641. Código 641. Real. Aqui, nós vamos fazer alguns pequenos ajustes, né? Então, essa de 70, por exemplo, ela não é 70 por 2,10, ela é 70 por 1,80, porque é para o banheiro. E essa outra, como nós vimos, ela é 1,50. Então, essas duas aqui, ó, eu vou alterar manualmente a descrição, só para fazer esse pequeno ajuste, para evitar de comprarem errado, né? Essa porta. E também para o cliente estar ciente que essa é a altura dela, né? Senão aí depois instala ela com 1,80, aí no orçamento estava 2,10. Não, mas já no projeto estava previsto assim. E por que colocou no orçamento dessa medida? Então, já ajusta, coloca conforme está no projeto, para evitar dor de cabeça. Então, como a diferença era pequena, você pode simplesmente ajustar a descrição. Se por acaso tivesse aqui, vamos supor aqui, ó, tem uma porta que a maior de duas folhas é 2 metros. Vamos supor que ele queria uma porta de duas folhas de 3 metros. Não existe, muito grande, né? As folhas ficam muito mole. Mas vamos supor que fosse o caso. Não tem isso aqui, né? E para criar uma composição dessa que raramente usa, né? Nem existe, para falar a verdade, né? Uma porta de uma folha de 1,5 metro.
de um lado, 1,5 m de um outro, 2 folhas, né? Aí você poderia utilizar uma composição que é por metro quadrado. Então essa aqui é a unidade de porta, mas se a gente pesquisar aqui, ó, tem esse item, é o primeirinho aqui, ó. Pode vir temperado em incolor dimensões de projeto. Então esse aqui, ó, 172. Então ele é por metro quadrado. E você calcula quantos metros quadrados tem a porta e coloca, tá? Para não ter que criar muita tipologia. Aí se a diferença for pequena, você só arredonda, só ajusta a descrição. Por exemplo, aqui 60 e 70, não tem. Vamos supor que o cliente queria uma de 65, por alguma razão. Põe a de 70 e ajusta o texto, tá? Manualmente lá na planilha, né? Ajusta o texto manualmente aqui. Tá? Então, pega uma levemente superior e ajusta o texto, tá? Para não ter que ficar quebrando muito de cabeça. Então, feito isto, já vamos aproveitar, vamos colocar o quantitativo aqui do uso de blindex. Então, blindex de 70, 4 de 80 é 1. Então, de blindex 4 de 80 é 1. De 90 são 5. 5. E essa aqui é 3, salvo engano. Deixa eu lembrar aqui. 3. Beleza. Então, de blindex está colocado. Agora, de madeira nós temos um tipo, que é de 80, e um segundo tipo, que é de 90. Ambas são com folha única e é de abrir, não é de correr. Então, vamos pesquisar porta de madeira. Porta de madeira. Então, tem aqui, ó. Kit porta pronta de madeira de abrir e tem de correr. Então, nós queremos essa de abrir. Nós temos ela de 80 e de 90. Então, vamos ver o código. De 80 é a 655 e a de 90 656. Então, 655, 656. Real, real, tá? As de vidro, elas são incolor, né? Essa aqui, ela até, como é do banheiro, ela vai ser jateada, mas não dá diferença muito de preço assim não, tá? Então, vamos manter aqui incolor. As portas de madeira, aqui na composição, elas vêm sem pintura, tá? Então, você precisa incluir a pintura aqui das portas. Então, vamos pesquisar aqui, ó, pintura. Vamos ver o que que tem aqui, ó. Pintura de látex em teto, parede, social, portão metálico, estrutura metálica, fundo, alquídica, zarcão, perfil metálico, chapa metálica, estrutural, corrimão, portão. Então não tem pintura aqui de madeira. Então a gente pode buscar no Sinap também. Então pintura, né, a gente pode utilizar o Sinap. É um item que não vai ser tão relevante. A gente pode até colocar, mas a gente vai criar uma composição também, tá? Para ela. Aproveitar aqui que já está mexendo, mas vamos colocar do Sinap como se a gente não fosse criar. Então, pintura manual de parede, pano cego, acrílica, textura, ó. Aplicação de massa acrílica para madeira, massa epóxi para madeira, pintura de ligação, vamos descendo aqui. Execução de kit porta, de madeira para pintura, lixamento de madeira, ó, então tem um tópico aqui, lixamento de madeira. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Pintura anticorrosiva, duto, pintura, superfície metálica, superfície metálica, isso aqui tudo. Epóxi, superfície metálica, tinta de fundo, piso, total, pedra, símbolo, fundo, nivelador, pintura hidrofugante, pintura imunizante para madeira, látex, tinta de acabamento, aqui ó, pintura de acabamento a óleo, madeira, uma demão, 2 demãos, tá? E 3 demãos. Então a gente pode utilizar esse item aqui do Sinap também. Então,
Aí fica muito a critério de a gente criar uma composição para elas, ou eventualmente utilizar o do Sinap. Aí vai depender um pouco aí do que a gente vai precisar, né? Então, inicialmente, vamos adotar até essa pintura aqui, tá? Pintura a óleo. Não, isso aqui é pintura a óleo, né? Tem que ser pintura a esmalte. Essa aqui, ó. Então, seria essa, né? Pintura esmalte em madeira 3D mãos. Dá para usar do Sinap também, tranquilamente, tá? Vamos colocar ela por enquanto, só para a gente voltar o quantitativo. Aí depois a gente fecha essa gravação e faz uma outra criando pintura para madeira. Vamos criar aqui a pintura para madeira e vamos aproveitar e criar também o verniz para madeira, né? Que às vezes você quer pintar a porta, vamos supor, pintar de branco, pintar de alguma coisa, às vezes você só quer passar um verniz. Então vamos criar as duas para madeira. Então, por enquanto, vamos colocar aqui o verniz incolor, né? É esse o código. Só para a gente alimentar os quantitativos, a gente poder encerrar e aí a gente cria essa composição aí. Então, esse aqui é do Sinap, é a composição do Sinap. E ela é dada em metros quadrados. Então, quantos metros quadrados de porta a gente tem aqui? Primeiro a gente tem que colocar as portas, né? Quantas portas são? Portas de madeira. São 3 de 80 e 2 de 90. Então, 3 e 2 de 90. Então, vamos calcular aqui a área dessa pintura, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos lá. Então, primeiro aqui, ó, são 3 portas de 0,80 por 2,10. E aí, a porta tem 2 lados. Então, vezes 2. Mais essa de baixo, 2 portas de 90 por 2,10 vezes 2, porque a porta tem 2 lados. Então, igual e dou enter. Então, são 17 metros quadrados de pintura aqui para essa porta. Tá? Então, com isso, a gente finaliza aí o quantitativo de portas. E a seguir, na próxima aula, a gente faz uma composição para pintura e verniz de porta. De madeira, né? E madeira em geral, não necessariamente porta.